7h32. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, a Band News FM. Nós vamos remar juntos o barquinho aqui na Band News FM até 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais. O nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a nossa rede. Bom dia, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Belo Horizonte, Brasília, Miami, Maringá, viva Maringá, Orlando, viva os Brazucas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória e Tampa. Por que não, né, Barão? Fechando com Tampa, né, Boechat? É, isso aí, os Brazucas nos acompanhando em todo o mundo. Muito obrigado por suas mensagens. Escreva pra cá no ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br, ou então mande um WhatsApp no 11 999 592 100, 11 999 592 100. Quero fazer aqui duas coisas rápidas. Seguinte, tá circulando uma boataria intensa, já com alguns registros aí nas mensagens de ouvintes e tal. Recebemos telefonemas, inclusive, de agentes do sistema prisional de São Paulo, dizendo que aquele rapaz, o Champinha, que se tornou conhecido nacionalmente por protagonizar uma tragédia, um crime bárbaro. Felipe Café e Eliana Friedenbach matou um casal de jovens namorados e tal, aqui no interior de São Paulo, estavam num sítiozinho e tal, trucidou os dois e tal. Um caso que tomou conta do noticiário por muito tempo. Esse rapaz era menor, foi internado no sistema prisional como menor. Depois, quando alcançou a maioridade, ia ser solto. Houve uma reação muito grande da opinião pública, das pessoas, enfim, um crime bárbaro. E a notícia que circula é que ele teria escapado da unidade prisional, que está já como interno psiquiátrico, isso, coisa que valha. Mas a informação oficial é de que isso não aconteceu, portanto, não embarque nesse boato até que oficialmente a informação do momento seja retificada. O fato é que não procede essa informação, segundo a versão oficial. Júlia do Ailib, nosso Luiz Megali, bom dia para ambos aí no comando do Café com o Jornal, também para Fabiana Panachão no Band News TV. Bom dia para vocês e vamos tocar o barco. Imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM, Morumbi, São Paulo. Bom dia, Felipe Bueno, bom dia, Barão. Bom, minha gente, quero me concentrar hoje em duas notícias que estão nos jornais e que enfim, para a gente pensar a respeito do que elas dizem, do que elas indicam, né? A primeira delas é uma notícia de que ontem foi arquivado, após tramitar inutilmente por 14 anos um processo em que o senador Romero Jucá, presidente nacional do PMDB, que também é denunciado, apontado, envolvido em vários outros processos, tramitando em Brasília por seu foro privilegiado, e processos esses que remetem a vários atos de corrupção possíveis, enfim, apontados pelas investigações. Depois de 14 anos, o Supremo Tribunal Federal arquivou o inquérito que apurava se Romero Jucá recebeu propina em obras federais em Roraima, que é o seu estado, seu reduto eleitoral. O Bernardo Melo Franco, a quem mando um abraço, hoje na sua coluna do Globo, faz uma retrospectiva desse inquérito, dizendo o seguinte: o senador não foi declarado nem culpado nem inocente. E isso porque o crime hipotético prescreveu sem que ele nunca fosse julgado. Os privilégios de estar numa situação suspeita como essa, e 14 anos depois ver o processo arquivado, o inquérito arquivado, sem que se discuta o mérito, sem que se discuta o fato, é consequência desse foro privilegiado, do qual o senador goza desde então, e o pedido de investigação contra ele foi protocolado em 2014, tendo como base gravações de um prefeito de uma determinada região de Roraima, dizendo que dividia com o Jucá a propina recebida por obras com verbas federais na
naquele município, né? Registre-se que ao longo desse período as investigações a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público também não parecem ter encontrado o popular batom na cueca. Mas alguma cueca se encontrou porque lá estava o prefeito indicando que a irregularidade acontecia. O que chama a atenção neste caso é seu longo trânsito no Supremo sem que se tenha chegado a qualquer conclusão, repito, nem mesmo para declarar a inocência do notório político do PMDB. Em quase uma década e meia, a Polícia Federal não conseguiu sequer identificar o convênio que teria sido alvo da fraude citada pelo prefeito. O caso praticamente não evoluiu, diz Bernardo Melo Franco, além do ponto de partida, que é a gravação a que eu já me referi. O que me chama a atenção e que serve para a sequência do comentário é aqui ainda na coluna do Bernardo, dizendo o seguinte, que o ministro Gilmar Mendes, em abril de 2006, pediu vistas do inquérito. Notem que o inquérito começou em 2000 e a denúncia originária é de 2004. Em 2006, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do inquérito. Quanto tempo levou para ver o inquérito cuja vista pediu? 3 anos para devolver o inquérito, devolver os autos, e só o fez em fevereiro de 2009. Depois disso, o ministro ainda esperou até setembro de 2011, ou seja, mais 2 anos, para pautar o julgamento da questão de ordem que ele mesmo havia levantado. Ou seja, em 5 anos destes 14, coube ao ministro Gilmar Mendes, com argumentos que certamente têm bom fundamento jurídico e administrativo, patinar com o processo que pretendia, ou com o inquérito que pretendia saber, afinal de contas, se Romero Jucá esteve ou não recebendo, nesse caso, propinas resultantes de corrupção envolvendo verbas federais. 5 anos nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Quer com pedido de vistas que demorou 3 anos para analisar, quer depois com mais 2 anos em que já na presidência do Supremo, pelo que eu estou entendendo aí, não pautou o julgamento. Não sei se coube a ele fazê-lo ainda como quem tinha vistas ou já na presidência do Supremo, não entendi bem esse ponto. O fato é que Gilmar, desses 14 anos, responde por 5 em que o processo simplesmente na gaveta ficou, na gaveta permaneceu. Repito, sem que se pudesse dizer sequer se Romero Jucá era inocente. Não se avaliou se Romero Jucá era inocente ou culpado, porque não se avaliou nada ao longo de 14 anos. Isto é o foro privilegiado, este é o ritmo do Supremo Tribunal Federal. E a outra notícia que tem a ver com esta é o próprio ministro Gilmar Mendes, hoje numa enorme e longa entrevista para Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, em que ele desanca parte do Supremo, toda a forma como o Supremo está se comportando, a imprensa, a opinião pública. Ele fala coisas como, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal está vivendo uma bolivarianização invertida. Bolivarianização seria, usando aí o exemplo venezuelano, em que a política domina a justiça por nomeações ou cerceamentos e faz da justiça um braço de seus interesses de poder. Quando ele diz que isso não está acontecendo, que o que está acontecendo é o invertido, ele diz o seguinte: não tem um agente político hoje mandando no Supremo. Mas quem está mandando no Supremo, então? Ele diz, ora, há ministros do Supremo que estão abrindo mão, em outras palavras, de decidir com os olhos na justiça e tal, e decidindo de acordo com as ruas. Como ele mesmo afirma, nossa função não é ficar batendo palma para maluco dançar. Quem é o maluco, ministro Gilmar Mendes, segundo o entendimento que ele próprio coloca? É a opinião pública, que tem... É o homem da rua, as ruas, como ele diz, que tem pressionado, né, pelas redes sociais e tudo mais, né, o Ministério Público tornar-se protagonista dos fatos e a imprensa atuando como caixa de ressonância do que o Ministério Público quer, do que o Ministério Público decide. O ministro ataca duramente o Ministério Público, diz que há uma espécie de
de associação deturpadora dos fatos e dos processos junto à imprensa, que a imprensa é a grande responsável. Ele diz, referindo-se aos ataques que vem sofrendo, que há uma grande responsabilidade da própria mídia. A mídia, num período recente, virou caixa de ressonância do Ministério Público Federal, né? Sei que a responsabilidade nos ataques que ele vem sofrendo é menos das pessoas que o atacam e mais de certa mídia. A mídia foi responsável por esse processo de fascismo que se desenvolveu. Eu já avisei a certos diretores de redação que se algo grave acontecer comigo, sei quem são os responsáveis. O Barão foi identificado. Então o ministro sabe que é a mídia que é a grande culpada pelo que ele chama de um clima de bolivianização invertida do Supremo Tribunal Federal. Faz críticas muito contundentes aos ministros, seus colegas da corte, desqualificando mesmo as decisões e a forma como atuam, sugerindo que eles seguiam não pela justiça, não pelos autos, não pelo processo, mas por esta caixa de ressonância, ou pelos fatos que esta caixa de ressonância, que é a mídia, tem ecoado, né? E me parece, neste caso, que o tom do ministro na crítica aos seus colegas, que ele não cita nominalmente, configuram algo que a ministra Carmen Lúcia há poucos dias classificou num discurso lá, num pronunciamento, como um desacato, uma agressão à justiça. O que é mais agressivo, o que mais desacata a justiça do que dizer que ministros do Supremo Tribunal Federal estão batendo palma para maluco dançar nas suas decisões? O ministro tem uma enorme aversão ao que possa também ser o entendimento da opinião pública em relação a determinados fatos. E eu concordo quando ele diz que o Supremo não pode ser apenas uma instância, porque é a Suprema, que ecoe a vontade popular. Porque, afinal de contas, como ele bem diz, se você perguntar para as pessoas hoje nas ruas o que elas querem em relação a quem comete crimes, elas dirão que querem a pena de morte. Eu entendo que o Supremo não pode ali estar alinhado a este tipo de sentimento das ruas. Mas, ministro, não precisa andar sempre na contramão. Não é um sentimento impróprio das ruas quando chamam a atenção para determinadas atitudes e decisões suas que são, aos olhos, inclusive, de seus pares, absurdas. Quando o senhor diz que seus pares agem batendo palma para maluco dançar, o senhor precisa perguntar o que seus pares acham que o senhor está fazendo dentro do próprio Supremo. O senhor não é uma figura que destoa dos demais pelo equilíbrio, pela ponderação ou pela isenção, pelo apartidarismo. O senhor está longe de ser uma figura vista por seus próprios pares como sendo uma figura exemplar daqueles valores que o senhor exalta nas suas entrevistas e nas suas defesas. A opinião pública não está cometendo nenhum desatino, nem está pedindo pena de morte, quando estranha que o senhor solte pessoas que são clientes de sua mulher no escritório de advocacia onde ela trabalha, ministro. Não há nenhuma irresponsabilidade da mídia e nenhum fascismo da mídia quando mostra que o senhor segurou por 5 anos, e para falar apenas desse, um processo que acaba de ser arquivado porque prescreveu o crime. E eu estou citando apenas o caso de hoje. Podíamos citar aí incontáveis. Então, ministro, me perdoe, mas essa tentativa beiçuda de ficar acima do nível em que o senhor está, que é o nível geral da justiça brasileira, é mais uma manobra que o senhor tenta para se colocar como uma referência de valores que definitivamente seus próprios pares não lhe atribuem. E eu não entendo por que dar ao senhor mais peso do que a eles. Nas palavras da ministra Carmen Lúcia, o que o senhor fez mais uma vez foi aquilo que ela abominou. O senhor desacatou e agrediu o próprio Supremo sem ter a coragem de dar os nomes aos bois. Por que o senhor não citou os ministros que estão ali fazendo isso de tão abominável a que o senhor se referiu na entrevista de Mônica Bergamo? A coragem podia ter dado um passo a mais, né? Vamos lá.